O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai elevar a taxação das importações da China para 125%, com efeito imediato. Sobre este assunto, recebemos Marcos Vinícius de Freitas, especialista em relações internacionais. Professor, mais uma vez, obrigada pela gentileza de nos atender. Muito bom dia para você. Queria já te fazer a nossa primeira pergunta, né? Até onde pode ir essa guerra tarifária? E se, na sua avaliação, né, Trump pode estar dando ainda mais munição para a China ficar mais forte dentro de todo esse contexto? É a pergunta mais fundamental nesse processo todo, o que vai acontecer com relação àquele que vem a seguir. Mas o presidente Trump já disse que, em princípio, essa taxa que ele estabeleceu agora é uma que ele pretende aplicar, embora tenha gente dentro do Partido Republicano, você sempre tem os mais radicais, que gostariam de ver essa taxa chegando a 400%. Então, isso é uma preocupação que existe. Agora, o que nós vemos é que os chineses decidiram e fizeram a opção de resistirem a essa situação e efetivamente retaliarem na mesma medida aquilo que os Estados Unidos fizeram. Então, o que nós observamos é que a postura da China é esta de aquilo que os Estados Unidos impuserem, eles vão fazer igualmente, justamente para evitar que haja aí a ideia de que Donald Trump está também governando a China nesse processo todo. Porque o que nós observamos nessa situação toda é que muitos países gostariam de responder à questão tarifária de Trump, mas não podem justamente porque tem ali também uma relação política resultante de uma presença militar, de um acordo de proteção militar. Isso, de alguma forma, faz com que as mãos desses países estejam atadas neste processo todo. Então, o que a gente nota é que Trump pode levar isso adiante. Isto faz parte daquela ideia que ele tem, que ele começou já há alguns anos, de separar as economias chinesa da norte-americana, mas os chineses, nesse processo todo, ao longo desses últimos 8 anos, né, porque não podemos esquecer que o governo Biden também não alterou esse entendimento, os chineses começaram aí também um processo de ter uma presença global e não depender tanto dos Estados Unidos. Professor, em cima disso que o senhor está dizendo e até avançando em relação à questão econômica, a gente pode ter uma crise diplomática, uma tensão maior na relação Estados Unidos e China a partir desses problemas econômicos? E eu pergunto isso porque a China pediu aos seus cidadãos que tenham cuidado se forem viajar para os Estados Unidos. Ou seja, pode ter uma escalada para além da economia na sua avaliação ou ainda estamos longe disso? Olha, Renato, eu não diria que nós poderíamos ter aí uma guerra por causa disso, até porque os chineses têm muito claro que não interessaria, no momento atual, em que a Ásia começa a assumir um protagonismo cada vez maior, uma situação de guerra, justamente porque levaria aí um atraso nos objetivos do governo chinês e chegar a uma renda per capita de 20 a 25 mil dólares no ano 2049, quando a República Popular da China completar 100 anos. Então, não acredito que isso vai acontecer. Mas o que eu me lembro, e eu tenho muito claro isso, é que existe isso. Eu observei porque eu viajei em 2019 com um grupo de alunos chineses para a capital dos Estados Unidos e nós notamos, sim, evidentemente, que havia uma certa expressão, um certo preconceito estendido aos alunos chineses na ocasião. Muita gente olhando para eles. Eu estava caminhando com os alunos pela rua e alguns diziam: chineses vão para casa, né? Então, isto pode acontecer e o governo chinês está tomando esta medida justamente para evitar que haja coisas parecidas. E também o governo americano deverá dizer a mesma coisa aqui com relação à China, justamente para que se evitem aqueles boicotes que podem acontecer de um lado ao outro em razão de uma determinada ojeriza que pode surgir neste processo todo. Eu já vi isso acontecendo, eu sei que acontece e é uma possibilidade, é uma preocupação sempre que os governos têm no sentido de proteger seus cidadãos.
Professor, essa política de supertarifação aí, quando a gente fala dos países emergentes, tá? Essa política de supertarifação, ela pode redesenhar as cadeias produtivas ou ela só reforça é bom, né? Mas ou ela só reforça uma lógica de guerra comercial permanente? Tudo depende, né, do que vai acontecer nesse processo de reformulação das cadeias produtivas, porque há que se levar em consideração que todo o processo logístico pressupõe uma quantidade enorme de investimentos para você ter a questão marítima, a questão ferroviária, a questão aeroviária, e o próprio transporte das mercadorias de uma forma ajustada. E o que nós notamos, e esta é uma grande realidade, que nos últimos anos não há dúvida de que o país que mais investiu na questão de infraestrutura logística é, sem dúvida, a China. É só nós pensarmos também que eles estão transportando esta tecnologia para outros lugares do mundo, como está sendo feito Porto no Peru ou em outras partes, como ferrovias na Tanzânia. Então, uma série de coisas de infraestrutura que os chineses entendem, e isso o mundo também compreende, de que é necessário construir a infraestrutura. Então, eu acho difícil, num primeiro momento, que haja uma mudança radical nesse processo todo, porque isso exigiria um aumento substancial dos investimentos de infraestrutura nos países. Então, esse é um aspecto fundamental neste primeiro momento. Mas nada implica que não possa mudar, porque também você tem o custo, não é, da produção que muda, né? Os países asiáticos têm determinados aspectos da sua legislação que permitem aí um custo menor e também uma situação diferente de atuação na produção. Então, é essa razão que eu acho difícil que tenha um resultado imediato, mas sempre pode acontecer, mas é uma coisa de mais longo prazo. Recebemos Marcos Vinícius de Freitas, especialista em relações internacionais, a quem eu agradeço mais uma vez a gentileza de nos atender. Um bom dia para você, professor. Vocês sabiam, é um prazer sempre.